Bem, como eu estava falando e não gosto de desligar na cara das pessoas, e a sensação foi que eu desliguei na cara das pessoas. Aparece um. Eles não te avisam nem assim, falta 1 minuto ou falta 2 minutos. Começa uma contagem regressiva de 29, 28. Aí você fala assim, tem que finalizar. Parece que você desliga na cara das pessoas. E como eu gosto de falar, eu acabo sempre fazendo mais que 1 hora. Mas enfim. Então, estava falando sobre esse lugar em que a gente percebe que a gente cria exatamente a perfeição na nossa vida, mesmo que a gente julgue que não. É sempre perfeito. Demais. Perfeito demais. Exatamente a melhor forma. Isso não quer dizer que você não possa criar outras. Isso que não quer dizer que você não possa fazer diferente. Pode e faz. E a cada dia eu aprendo sempre mais sobre isso. Eu sempre aprendo que, que eu sou agente dessa história. Eu estou co-criando. Eu não diria difícil. Difícil é uma palavra que eu não gosto muito de usar. Mas é um desafio. Realmente é. Muitas vezes, na semana passada eu fiz lá no Instagram da casa uma live sobre manifestação, que é justamente esse lugar de você criar, né, onde você cria as situações da sua vida, etc. E eu falei muito sobre isso, que muitas das coisas que a gente não cria na nossa vida é porque talvez a gente não tenha tanta clareza sobre o que realmente a gente quer criar. Porque a gente cria uma ideia, cria um conceito fixo sobre o que seria bom, mas a gente não sabe exatamente o que isso significa. Então, muitas das coisas a gente não cria na nossa vida porque a gente não tem clareza sobre realmente o que é exatamente que a gente quer criar. E, e a gente cria aquilo que a gente já conhece. Que a gente já conhece. Então, é muito possível. A gente pode sempre criar o que a gente deseja. A gente está criando o que a gente deseja. A gente só não sabe o que é que a gente está desejando dentro dessa situação que a gente julga que não, a gente não quer. Então tem algo ali que é bom. Sempre tem. Porque senão você não criava. Não tem por que você manter algo que te faz mal porque te faz mal e se isso que te faz mal não te trouxe um benefício. Sempre tem um benefício. Então talvez a melhor forma de olhar para essa criação, né, do que se deseja é você olhar para a sua criação hoje e identificar o que você deseja nisso que você não está vendo. Por que você está querendo dessa forma? Qual que é o desejo disso? Porque aí você tendo clareza sobre esse desejo, é muito mais fácil você criar ele de uma forma diferente. Porque você sabe exatamente o que você está querendo diferente. O que é que você está expressando de uma forma diferente. Parece complexo, mas não é. É até simples demais. Que é só a gente entender, compreender. Dentro dessa situação, qual que é o melhor disso? O que eu estou tirando dessa história? Qual que é o aprendizado? Por que eu criei isso para mim? O que tem de bom nisso? E a gente pode. Como eu falei, assim, dentro da minha vida, eu sempre estive num lugar onde eu não podia nada. Não merecia, não podia. E sempre fiz muita coisa, mas nunca podia nada. Até um dia que eu aceitei e falei, eu posso sim.
entendi o que eu queria criar. Eu lembro que uma das maiores dores que eu vivenciei quando eu encontrei o Teta Healing, acho que eu falei sobre isso ontem também, foi eu vivenciar um drama de que eu ia deixar de ser artista para virar um terapeuta. E era um medo real. Eu nunca ia querer deixar de ser um artista, então isso ia ser muito difícil criar para mim. Aí eu entendi que isso que eu chamava de terapeuta, na verdade, era uma forma de manifestar o artista que eu sou. E eu, enquanto terapeuta, nesse rótulo de terapeuta, eu me sinto um artista. Eu estou o tempo todo criando. E estou ajudando as pessoas a criarem algo diferente. Então eu estou fazendo com plenitude aquilo que eu tentei o tempo inteiro fazer enquanto artista. E isso me torna um artista melhor. Então é nesse sentido. Mas como que eu faço para não deixar os outros atrapalharem? Os outros eles não estão te atrapalhando. Na verdade, a forma o que é mudar o olhar sobre isso. Ao invés de olhar como os outros atrapalham, olhar para o que eles estão te ensinando, porque eles te atrapalham para você viver alguma experiência. Todos são mestres. Então, assim, o cara que mais te incomoda, ele é o maior mestre. Então, olha para aquele que te atrapalha mais. Olhando para aquele que te atrapalha mais, você vai entender o que ele está te ensinando. O que essa situação que ele está criando para você está fazendo você aprender? É um mestre. E se você aprende isso, você não precisa mais desse cara te ensinar. O universo, ele é. Eu falo que o universo, ele é binário, com o computador, 0 e 1. Um, porque a gente tem sim ou não, certo e errado, bom e mal, sempre polarizado. E é sempre um lado positivo e um lado negativo. Tudo que é ruim pra gente tem um lado positivo. Então, as pessoas que a gente se conecta, elas trazem pra gente coisas muito boas. Mesmo aquelas que a gente acredita que não deveriam estar nas nossas vidas. Se elas estão, elas têm uma função. Não é um acaso. É a pessoa perfeita para te ensinar algo. E muitas vezes a gente encontra várias dessas pessoas que, que funcionam como mestres e na verdade elas estão representando o mesmo papel. São pessoas diferentes, mas estão representando o mesmo papel. Então, se você encontra sempre uma pessoa que representa um tal papel dentro de uma história, essa história ela ainda não está totalmente compreendida. Esse aprendizado ainda não está totalmente sedimentado. E, e é muito, muito interessante a gente começar a perceber que dentro de todas as situações há uma perspectiva que é uma perspectiva além do drama, além daquilo que a gente está vivenciando. E eu falo do drama assim, de uma maneira geral, né, da história que a gente cria, da vida, da nossa vida. Porque assim, nós somos personagens dessa vida. Você é o protagonista dessa história. Protagonista. Então viva esse protagonista. Né? Viva esse lugar em que você, enquanto protagonista da sua história, honra esse papel e vive o melhor papel da sua vida dentro daquela história. E ganha o Oscar. Ganha o Oscar, eu acho muito bom. Porque é isso. A gente se sente preso, a gente se sente incapaz, muitas vezes, a gente se sente impotente. Mas isso não é real. Você tem toda a sua potência disponível. Você é a sua potência. Você não pode ser nada diferente de você.
mesmo que você ache que você está impedindo de expressar, mesmo que você ache que você está impedindo de sentir, você não está. Você só está talvez dificultando o processo, ao invés de facilitar. Você tem uma personalidade. Ela foi criada. Ela foi criada com base em aprendizados, no que você viu, no que você sentiu. Uma personalidade. Mas você, enquanto ser, você é além dela. E o seu ser divino, ele vai sempre te colocar na direção do melhor lugar de aprendizado, mesmo que você não saiba o que isso significa. Você vai viver esse aprendizado. Sempre vive. Vai viver. O que eu aprendi nessa caminhada é que a gente pode assumir esse papel, assumir os nossos dramas e a nossa história, mas que a gente pode criar um enredo diferente para ela. A gente pode interpretar um outro papel. Você não precisa ser o mesmo papel o tempo inteiro. Você é um personagem, mas você pode ser outros. Viver outros. Infinitos. Possibilidades infinitas. De infinitos papéis disponíveis. O brasileiro está muito habituado com novela, né? Então é. Mesma história, mesmo personagem, o tempo inteiro repetindo tudo igual. Não. A gente pode mudar esse enredo. E é muito mais simples do que a gente imagina, porque é a gente quem cria. Muito mais simples do que a gente imagina. O que impede a gente de criar e de a gente mudar é a gente não absorver os aprendizados. A gente não entender o que é que a gente está realmente buscando. O que é que a gente está criando. Talvez por isso que eu não gosto de mudanças. Olha, mas a mudança, ela é inevitável. Ela é inevitável. Não gostar de mudança, ela pode estar muito relacionada a esse lugar confortável, que na verdade é um desconforto, mas a gente chama de uma zona de conforto. A zona de conforto, ela é o auge do desconforto. Porque você fica num lugar onde você se sente estagnado, porque você tem medo de fazer algo novo. Só que o algo novo é inevitável. Se você não vai em direção ao novo, o novo vai em direção a você. Porque só existe o novo, você está mudando o tempo inteiro. Ontem eu compartilhei uma coisa muito interessante que acontece na minha vida, que uma das coisas que eu tenho feito no meu dia a dia é eu tenho me olhado no espelho. Eu tenho feito isso nesses últimos dias, eu estou fazendo todos os dias. Eu me olho no espelho e olho nos meus olhos, me enxergando como se eu fosse uma pessoa fora, olhando para mim. E é muito interessante porque eu vejo, me dá uma impressão de eu estar vendo como uma pessoa me vê. E sou eu me vendo. E parece tão diferente. Então eu vou olhando muito sobre os aspectos onde eu não estou revelando a verdade sobre mim. E eu vou reparando, assim, quando eu vou olhando para os meus olhos, que ele muda. Todo dia eu percebo algo diferente no meu olho. É o meu olho de sempre. Eu sempre percebo algo diferente. Algo mudou. E os olhos é só um símbolo para mostrar que a gente está em constante mudança.
A gente pode caminhar em qualquer direção. A gente pode seguir um coletivo, dentro das suas crenças coletivas, e a gente pode seguir um caminho diferente. Isso não faz com que você esteja desconectado. Olha que bom. Fico feliz de ser uma contribuição. Medo das pessoas não gostarem do seu jeito mudado. É uma coisa a se olhar. É uma coisa a se perceber. Qual que é a verdade que está por detrás disso? Pode realmente ser que algumas pessoas não gostem do seu jeito mudado. Mas sempre vai haver alguém que gosta. Sempre. Agora eu digo uma coisa. Se alguém, quando você muda, não gosta do seu jeito mudado, é porque de alguma forma ela não tem mais nada para te acrescentar. E aquelas que vão gostar dessa nova pessoa é aquelas que vão ter mais para contribuir com você. Não precisa ter medo. Sempre vai haver alguém. E esse alguém, ele vai estar sempre em sintonia com a sua mudança. E isso não quer dizer que você precisa mudar o tempo inteiro as suas relações. Isso só significa que você pode estar conectado às relações que mais te elevam, que contribuem para o seu processo naquele momento. Que muda. Na vida muda. Nossas relações mudam. As pessoas que estão na sua vida a vida inteira, seus familiares, por exemplo, sua relação com eles, se você for olhar durante a sua vida inteira, elas sempre estiveram mudando. Sempre. Sempre mudaram. Isso é lindo. Tá aqui, né, online a minha querida, amada amiga Ivana Domênico, que é uma amiga minha de coração. A gente se conhece há anos, nem sei dizer quanto tempo, de verdade, não sou bom para isso. E já vivemos muitas experiências diferentes juntos. Tá aí ela que não me faz mentir. E independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo, a gente entende, compreende, se conecta, se fala, quando dá, se fala, sente saudade. Estamos pecando um pouco no fato de nos vermos, mas isso não destrói nada, entende? Então não tem. E eu sei que eu estou mudando, eu sei que ela está mudando, e isso não muda nada, entende? É outra relação, mas são as mesmas pessoas. Enquanto um nutre o outro, um nutre o outro. Simples. E, e existem aquelas pessoas que de alguma forma se conectam mais com você e elas vão estar ali. Elas não vão te abandonar por você ser você ou por você estar vivenciando pelo contrário. Você tem medo de. Perguntando para mim se eu tenho medo de algo? Claro, claro que eu tenho. Eu tenho medo de muitas coisas. Muitos medos. Só que eu tenho muitos lemas, né? Eu falei do lema lá do ganhar Oscar. Mas eu tenho um outro lema também. Tá com medo? Vai com medo. Tá com dúvida? Vai com dúvida. Então, eu tenho muitos medos, mas eu não deixo que os meus medos me deixem num lugar em que eu não possa experienciar. Porque se tem uma coisa que eu realmente desejo, se tem uma coisa que eu realmente prezo, é viver a experiência. Realmente quero.
Eu realmente quero. Então é isso. As pessoas se conectam. Elas se conectam pela frequência que elas são. Você é um ser. Você vai se conectar com outras pessoas, você vai se conectar com novas formas, mas você continua sendo você. Não só continua sendo você, quando cada vez mais você vai sendo mais você. Você vai se conectando mais ainda, vai entendendo mais sobre quem você é. É o que acontece. A gente só vai entendendo mais que a gente é. A gente continua sendo. Só que a gente sabe mais. Onde eu moro. Então, atualmente, eu moro em São Paulo, mas estou num processo de ficar entre São Paulo e Lisboa. E estou falando da Suíça, Sangale, especificamente. É isso. A gente a gente pode tudo. Poderosos. Somos poderosíssimos. Lindos. Especiais. E a gente, inclusive as pessoas especiais pra gente, elas mostram pra gente, na verdade, sobre nós. Quando você se conecta com alguém que ressoa no seu coração, um amigo, um parceiro ou qualquer coisa desse tipo, na verdade, vocês entram numa uma conexão, numa sintonia tão profunda que é como se você estivesse vendo um aspecto seu naquela pessoa. E por isso vocês se conectam. É, tudo é. Pergunta aqui. Você ama alguém? Se eu amo alguém, eu sempre amo muitos. Muitas pessoas. Uma aventura boa que marcou a sua vida, que te ajudou a se conectar contigo mesmo. Olha, eu posso te contar várias, porque eu vivo algumas. Toda aventura que eu vivo, toda experiência que eu vivo, me ajuda a me conectar comigo mesmo. Né? Eu contei esse, por exemplo, de daqui que eu estou vivendo agora. Mas vamos ver uma no passado que possa te ajudar. Que me ajudou a me conectar comigo mesmo. Deixa eu ver alguma. Na verdade, toda vez que a gente vai vivenciar algo diferente na nossa vida, a gente tem um pouco de receio. E e o medo, de uma forma geral, ele vai mostrar pra gente algo que a gente deseja muito e que a gente não tem coragem de ter, porque ele é novo. Então, todas as situações em que você vivencia, você tem um medo ali envolvido, de alguma forma te elevam. Uma coisa, por exemplo, que eu vivenciei foi a própria criação da casa que eu tenho em São Paulo, a Casa Teta, que quando eu criei, eu não sei nem dizer como é que ela foi criada, na verdade. Porque eu não tinha recursos, eu não tinha nada assim para poder criar. A única coisa que eu tinha era uma certeza de que o que eu estava fazendo era certo. E isso foi suficiente para poder fazê-la existir. Foi suficiente para me fazer acreditar como seguir a minha intuição. Porque eu sabia que aquilo era o certo, eu fiz de coração e hoje ela criou muitas coisas na minha vida. Ela existe e criou muitas coisas na minha vida e continua criando.
é tudo muito. O dar aulas, por exemplo, também. O ser instrutor de Theta Healing. Foi um grande desafio para mim, porque até então, desde que eu entrei na técnica, as pessoas começaram a me ver como me reconhecer pelo Theta Healing e tudo mais. Mas eu não dava curso. Quando eu comecei a dar curso, isso mudou uma chave também na minha vida, porque eu comecei a ser o canal desse desse conhecimento. E isso me ensinou muita coisa na minha vida, inclusive o espaço de poder reconhecer que eu sou um canal e que tudo que eu faço é nessa perspectiva. Hoje, quando eu dei o primeiro curso, enfim, quando eu fiz o primeiro curso e tudo mais, eu só fiz um curso, o que foi o básico, e depois eu demorei 5 meses para fazer o avançado de instrutor. Hoje eu estou fazendo o 12º curso, que é o curso mais longo, de 15 dias. Isso criou muita coisa na minha vida. Tudo aquilo que eu aceito e digo sim, eu recebo sim. Eu só recebo sim do universo se eu der um sim para ele. É assim que funciona. Por isso que quando a gente vai entendendo a verdade sobre aquilo que a gente está criando, e a gente dá o sim para isso, a gente dá um verdadeiro sim. E a gente pode criar isso diferente, num outro enredo. Realmente pode. E cria. Todo o desconforto que a gente sente é um desconforto da gente acessar mais sobre a gente. É sobre nós que a gente fala o tempo inteiro. No brinquedo. Esse brinquedo aqui eu comprei em Portugal porque estava querendo um lugar para apoiar o celular. Para fazer as lives sem ter que ficar segurando, que nem eu estou fazendo aqui agora. Muito obrigado. E que bom que você veio por aqui. Que bom que eu compartilhar isso também ajuda as pessoas. Me ajuda também, só para você saber. É, então é isso, a gente está se empoderando de nós mesmos. Fazer algo que a gente sempre fez, que a gente faz, sempre fará, que é ser quem somos. E é lindo. Aí eu me coloco como personagem mesmo, vivo a história que eu tenho que viver, vivo ela bem. E tá feito. Porque aí eu não preciso criar de novo. Se eu viver plenamente essa história, eu não preciso criar uma história semelhante. Essa experiência ela está te trazendo algo. Sempre tá. E é simples. Relativamente simples. Tem sua complexidade, é verdade. Mas é simples. A complexidade está onde a gente não percebe que aquilo que a gente vê como dois, na verdade é um. Que todos nós estamos conectados a algo maior. Todos nós somos a representação do maior. E a gente vê em dois o que é um. A gente vê positivo e negativo, que na verdade simplesmente é. Algo que simplesmente é. Porque positivo e negativo é relativo. Sobre que perspectiva você está olhando. Eu digo uma coisa: na perspectiva mais elevada, não existe o dois. Não tem certo, errado, bom e mal. O mal só existe se houver o bom.
Se não existe o bom, não existe o mal. Se complementam, porque eles estão separados em dois. Enquanto separados em dois, o bom só existe se existe o mal. O mal só existe se existe o bom. É assim que funciona. O vilão só existe se tiver um mocinho. A vítima só existe se tiver o tirano. E o tirano só existe se houver a vítima. Porque sem a vítima, aquele que é o tirano não exerce a sua função de tirano. Então a gente vai entendendo os papéis dentro da nossa história, da nossa vida. E percebendo qual que é o papel que eu estou encaixado agora. Sem julgamento. E viva esse papel. Porque se alguém chega e me acusa, você abusou de mim por algo que eu falei, por um abuso verbal, sei lá, violência verbal. Eu tenho duas opções nesse lugar. Ou brigar pelo papel da vítima, ou assumir o papel do tirano. E se eu criei essa história de alguma forma na minha vida, é porque ela tem algo para acrescentar para mim. É simples assim. Eu, há um ano passado, eu lidei com uma situação minha, porque eu comecei a dar curso e tudo mais, e essa coisa do ser um canal. E eu comecei a acessar uma questão minha que era um drama meu, de que era que eu ia deixar de ser humilde. Se eu passasse tudo aquilo que eu percebo, as pessoas podiam me ver como querendo ser superior a elas. Quando eu fui acessar a verdade sobre isso, eu percebi que ao impedir de ser um canal mais limpo para aquelas pessoas, eu estava fazendo o contrário de ser humilde. Eu estava fazendo o contrário de ser generoso. Então o medo que eu tinha de ser arrogante se manifestava quando eu não vivia esse medo. Quando eu deixava de eu não ia além. Porque eu não dava tudo de mim, e ao não dar tudo de mim, eu era arrogante. Eu não era generoso. E mais do que isso, eu estava deixando de ser generoso com a parte fundamental dessa história que era eu. A partir do momento que eu entendo isso e mudo isso em mim, eu posso ser generoso comigo e dar o melhor para mim e deixar com que tudo que vem para cá eu entregue. E mesmo que alguém em algum momento possa me julgar arrogante, eu sei que eu vou estar agindo da forma mais generosa que eu posso. Eu não posso ser mais generoso e humilde do que expressar a minha verdade. E a minha verdade, ela parte de conceitos meus e pontos de vista meus. Ela não é a verdade do universo. Ela é uma fração disso. Ela é um ponto de vista. Ela é um olhar sobre isso. E mas é o único olhar ao qual eu posso me referenciar, porque o universo eu reconheço a partir deste ponto de vista. Eu só posso entender a vida e perceber a vida nesta vida a partir deste lugar. Então a gente vai se conectando a como que a gente percebe a criação das coisas, como que a gente vai criando a nossa realidade dentro dos personagens que a gente
cria na nossa vida e dentro daquilo que a gente dos dramas que a gente vivencia, que a gente julga serem errados e que a gente não percebe que são as melhores oportunidades da gente vivenciar a melhor experiência que a gente está criando naquele momento das nossas vidas. Então eu aprendi muito sobre como criar a melhor experiência dentro das melhores situações, assumindo os seus papéis, assumindo a sua experiência como a perfeita para você aprender algo que é fundamentalmente algo que você quer aprender naquele momento. Você quer. Não adianta. A gente fica. Quantas vezes a gente não cria uma situação, foge dela e ela volta. De uma outra forma. Como a novela. Muda o nome do personagem, muda o nome da novela, mas é a mesma coisa. Quantas vezes a gente não vivencia essa mesma perspectiva? Então, simplesmente um lugar da gente assumir os nossos papéis, entender também a função de todo mundo que está dentro desse enredo. Cada papel ali é importante. Todo mundo com quem você se conecta está te ensinando alguma coisa. Quanto menos você se identificar com alguém, mais ele está te ensinando. Nesse papel ele é só o antagonista, mas ele é fundamental para a sua história, para tudo aquilo que você está aprendendo. E digo mais. Se você for pensar, por exemplo, já que estamos falando de enredo, num romance, quem que é o antagonista do protagonista dentro de um romance? É o par romântico. Então, a gente está o tempo inteiro vivenciando esses lugares, porque o par romântico, ele não começa como um par romântico. Quando você vê um filme de romance, aquela situação não acontece, não acontece, não acontece até que ela acontece. Então, o grande antagonista, aquele que vai motivar aquele protagonista a mudar, é o par romântico. É quem te motiva a mudar. Então, os nossos obstáculos na nossa vida e as pessoas que a gente encontra, principalmente aquelas que nos trazem maiores desafios, elas nos motivam a mudar. Elas nos motivam a ser diferentes. Elas estão nos ensinando alguma coisa. E em vez da gente julgar isso, por que a gente não olha e pensa: o que ela está me ensinando? Quando você percebe realmente o aprendizado que essas pessoas trazem, você sente gratidão por tê-las encontrado. Você sente gratidão por você estar vivenciando isso com essas pessoas. Porque elas vão mostrar um aspecto de uma forma muito diferente da que você está acostumado, mas que soma ao seu caminhar. É filosófico, sei, mas é verdade. Não acontece. Tá o tempo todo mundo ensinando algo pra gente. E isso é maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Enfim. Amanhã amanhã? Amanhã eu vou fazer uma live no Instagram da Casa Teta. Tipo uma live igual essa. Aqui eu faço mais solto, de proposital. Lá eu faço mais com tema, com tudo. Então o tema que vai ter lá vai ser propósito de vida. Então eu vou falar do Theta Healing, dessa técnica que eu trabalho, e como que, através da perspectiva desse olhar do Theta Healing, como que a gente aborda o propósito de vida e como que a gente faz para viver o nosso propósito de vida integralmente. Falar sobre propósito. É um assunto que eu gosto muito. E amanhã eu vou fazer essa live lá.
vai ser 17 horas no horário de São Paulo, 21 horas horário de Lisboa e 22 horas horário daqui. Então, se vocês também quiserem ouvir mais sobre propósito de vida, amanhã estarei lá. E na semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário, também estarei no Instagram da Casa Teta, fazendo uma live falando sobre o corpo físico. Já que estou fazendo o curso de anatomia intuitiva, vou falar de como que também a gente vê o corpo físico dentro do nosso processo espiritual, nossa espiritualidade. A gente separa o físico do não físico e como que a gente olha para esse lugar de integração, onde a gente honra a nossa morada, onde a gente honra o nosso sagrado, que é onde o nosso ser está habitando. Então, na segunda da semana que vem, vai ser sobre o corpo físico e amanhã sobre propósito de vida. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais, ouvir um pouco mais, fazerem perguntas sobre, fiquem à vontade, estarei por lá. Certo? Então é isso. Muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Não sei quanto tempo tem, mas já tem bastante. E aqui já são 11h15. Preciso me arrumar para dormir, que amanhã tem mais. Certo? Beijos a todos. E para alguns espero até amanhã ou até breve. Beijos. E até. Grata a presença de todo mundo que esteve aí. Foi muito bom estar na presença de vocês. Boa noite, Morena. Adorei ver você aqui. Amei te ver também. Quer dizer, te ver, né? Estar em contato com você. Enfim. Bupsete. Ô, Bupsete. Rô. Eu nem tinha visto você entrar, Rô. Enfim. Amanhã tamo aí. Beijo grande. Boa noite. Amei estar com vocês. Tchau, tchau.